apóstolo Paulo disse assim, que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Amém? Dito isto, abre aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Amém? Lembre-se, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Você já tinha lido esse texto antes? Alguém aqui, você já pulou alguma vez genealogia? Pode falar a verdade, irmão. Confessa aí. Versículo 5. Salmão gerou a Raabe. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. Roboão gerou a Abias. Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá. Josafá gerou a Jorão. Jorão gerou a Uzias. Vamos adiantar um pouquinho aí. E lá no versículo 16, diz assim: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que a soma das gerações de Abraão até Davi foi 14, e de Davi até o exílio da Babilônia, 14, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Irmãos, esse texto nos fala sobre a genealogia de Jesus, né? Os parentes, os descendentes do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E quantas vezes nós, né, achamos tão enfadonho, né, a gente ficar lendo esse monte de nome esquisito, monte de nome de gente estranha, né? Mas está escrito por algum motivo. Deus, até mesmo todos esses nomes e toda essa árvore genealógica, Deus, ele quer nos mostrar algo, Deus, ele quer falar algo conosco. E aqui, Mateus, ele traz para nós, né, toda a árvore genealógica, todos os descendentes de Jesus, né, com o intuito de demonstrar que Jesus era o rei prometido, aquele que seria o descendente de Abraão e o de Davi, né, o filho de Abraão, filho de Davi, aquele que seria o rei, o salvador, o Messias prometido. Mateus aqui, ele quer revelar, mostrar a identidade de Jesus como um rei, o rei prometido de Israel. Então, o objetivo dele aqui, com todos esses nomes, é demonstrar a identidade de Jesus, a descendência de Jesus. E existe algo nesses nomes que nos chamam a atenção. O interessante aqui é porque nas épocas e tal, quando eram contados sobre as genealogias, não contavam-se as mulheres. Raramente tinha nome de mulheres em uma árvore genealógica. Era o nome dos homens, né? E aqui nós vemos Mateus, ele citando o nome de 5 mulheres. 5 mulheres. Tamar, Rute, Raabe, a Betseba. Betseba, ele nem fala o nome dela. Betseba, mas que ele cita ela quando ele fala que Salomão era filho de Davi, que foi gerado com aquela que era mulher de Urias, e ele cita a Maria, né? 5 mulheres contadas na genealogia de Jesus. E nós vemos em toda essa árvore genealógica um histórico familiar, e existia vários tipos de pessoas. Tinha gente boa, tinha gente má, tinha gente pecadora, tinha gente totalmente depravada, tinha gente homicida, assassino, mentiroso, adúltero, todo tipo de pessoa. E essas 5 mulheres, né, em especial, né, começar de Tamar,
Tamar, ela era nora de Judá. É aquela mulher que se vestiu de prostituta para ter relação com o seu sogro, para poder gerar um filho com o seu próprio sogro. Nós temos aqui uma outra mulher, Raabe, que era uma prostituta. É contada na genealogia do nosso Senhor Jesus, faz parte dos descendentes de Jesus. Uma mulher prostituta, que pela fé, ela assumiu um compromisso, lá quando Josué e o povo de Israel foi entrar em Jericó, ela fez uma aliança com aqueles homens, e Deus a livrou naquele momento daquela destruição. E essa mulher é contada na genealogia de Jesus. Mas ela era uma prostituta. Nós temos aqui também uma outra mulher chamada Ruth, que nem fazia parte do povo de Israel, ela era uma moabita. Moabita era um povo que era inimigo do povo de Israel. E os moabitas foram gerados a partir de um incesto das filhas de Ló com o seu pai Ló. Ruth, uma mulher moabita, descendente de um povo que foi gerado de uma forma tão terrível e triste ao mesmo tempo. E nós temos outra mulher, a Betseba, que Mateus ele nem fala o nome dela. Betseba, mãe de Salomão, que é aquela que Davi, adulterou com ela. Vocês conhecem a história. Aquela que Davi ele está passeando no palácio, ele vê ela tomando banho e ele toma ela por mulher, só que ela era casada. E acontece toda aquela trama ali para que Urias fosse morto, para que o pecado de Davi não fosse descoberto. E você já conhece a história. E nós temos a Maria, mãe de Jesus, que também faz parte, que era a Virgem Maria. Que dessas mulheres era a mais pura de todas. Mas embora ela fosse assim, você não acha que naquela época, a gravidez dela sendo concebida pelo Espírito Santo de Deus, você acha que todo mundo acreditou nessa história, gente? Você acha que todo mundo acreditou nisso? Não. Maria, talvez naquela época tenha sido difamada, mal falada, rejeitada, quase que apedrejada por aquela gravidez. Então nós vemos aqui um histórico familiar, os parentes de Jesus, uma família complicada, situações complicadas, pessoas difíceis, pessoas pecadoras, indesejadas. Nós vemos um histórico familiar de adultério, Quando você for olhar a galera toda ali, um histórico familiar de adultério, um histórico familiar de assassinatos, homicídios, mentiras, enganos. Toda essa galera fazia parte da família de Jesus, os parentes de Jesus. Parentes de Jesus. E isso nos mostra que toda família tem uma história. Toda família tem uma história para contar. Cada um de nós temos um histórico familiar. Histórias boas, histórias ruins, histórias de alegria, histórias de superação, histórias de alegria, mas também histórias de derrota, histórias de dor, histórias que nos trazem vergonha. E muitas dessas histórias nos trazem uma herança maldita, uma herança ruim. Porque da nossa família, muitas vezes, vem a nossa herança. Assim como Mateus, ele conta o histórico familiar de Jesus, para mostrar que Jesus ele tinha a identidade de um rei. Isso nos mostra também que muito da nossa identidade vem da nossa família. A nossa identidade está ligada aos nossos familiares. A gente que é mineiro, a gente sabe muito bem, quando você vai conhecer uma pessoa, você é filho de quem? Fulano é filho de quem? É filho do Zé. E aí o cara, ele conquista um bom nome por causa do bom nome do pai, do bom nome da família. Ou ele também conquista uma má fama por causa da má fama da família. Então nós temos aqui em Jesus todo esse histórico familiar, toda essa história de família. Assim como nós também temos uma história. A nossa família tem uma história. A nossa família tem uma história. E muitas vezes essas histórias nos fazem carregar uma herança.
uma herança. Nós herdamos algo dos nossos pais, herdamos algo dos nossos antepassados, por causa de toda a nossa árvore genealógica. Então a Bíblia nos revela que Deus é um Deus geracional, é um Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A partir da sua família você recebe uma herança, heranças benditas e heranças malditas. Histórias que se repetem de geração em geração. Pecados, vícios, situação financeira, comportamentos, doenças que vão se repetindo de geração em geração. Situações que se repetem de geração em geração. Porque Deus é um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a quarta e terceira geração. Mas Ele visita com bênção até 1000 gerações daqueles que o obedecem. Isso fala de herança por causa de uma árvore genealógica. Então nós vemos aqui Jesus tendo esse histórico familiar. Nós vemos um histórico familiar de ruína, de prostituição, de incesto, de adultério, de homicídios, de mentiras, até que nasce alguém. Até que alguém nasce no meio dessa família toda bagunçada. Alguém nasceu. E esse alguém foi Jesus. Jesus nasceu. E aí começa uma transformação em todo esse histórico familiar, porque alguém nasceu. Jesus nasceu. O nascimento de Jesus nos mostra aqui o início de uma nova herança. Uma nova herança, uma herança bendita, uma herança abençoada. Jesus, ele é a quebra de toda maldição, de toda herança maldita da família. E o nascimento de Jesus nos mostra isso, nos dá essa oportunidade de ter acesso a essa nova herança que foi conquistada por nós. Mas Jesus precisa nascer. Jesus precisa nascer para que essa herança ela nos alcance, para que essa herança ela chegue a nós, para que as heranças do passado elas sejam rompidas, elas sejam quebradas, desfeitas. Jesus precisa nascer. Jesus precisa nascer para você. Jesus precisa nascer na sua casa, nascer no seu coração, fazer parte da sua vida, para que toda herança maldita que você tem herdado dos seus pais, dos seus antepassados, sejam desfeitas, sejam quebradas e você passe a ter acesso a uma nova herança. A uma nova herança. A genealogia de Jesus nos mostra que qualquer família pode ser redimida pelo sangue de Jesus. A família de Jesus nos mostra que não existe família nessa terra que não possa ser transformada por Jesus. A partir desse nascimento de Jesus, a partir do surgimento de Jesus nas nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Não há nada que não possa ser transformado. Não há família que não possa ser transformada pelo poder do nascimento de Jesus. Jesus é a quebra de toda maldição familiar. Porque Deus fez uma promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era sobre Abraão, mas era sobre aquele que viria da descendência de Abraão, Jesus. Em Jesus, todas as famílias da terra serão benditas. Mas ele precisa nascer nas nossas casas, nascer nos nossos lares, nascer nos nossos corações e viver em nós, viver nas nossas casas. Para romper com as heranças do passado, é necessário uma nova filiação. É necessário uma nova filiação. Você só pode ficar livre dessas heranças do passado se você ter um novo pai, tiver um novo pai, que vai te dar uma nova herança. Uma nova herança.
em Romanos, capítulo 8, versículo 17, diz assim: e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos filhos, somos herdeiros. Se somos filhos, temos uma herança. Agora a questão, quem é o seu pai, né? Quem é o seu pai? Se o seu pai for Deus, se Deus ele se tornar o seu pai, você terá acesso a uma nova herança, a uma herança com Cristo, uma herança bendita, uma herança de paz, de prosperidade, de alegria, uma herança eterna, de uma vida sobrenatural, de uma vida poderosa, de uma vida em novidade de vida, dia após dia. Mas você precisa se tornar filho. Todos aqueles que recebem a Jesus se tornam filhos de Deus. E se vocês são os filhos, vocês são herdeiros. Herdeiros de Deus. Então, para romper com essas heranças do passado, essas heranças malditas, esses comportamentos, vícios, esses legados familiares que nós carregamos de geração em geração, nós precisamos nos tornar filhos de Deus e ter acesso a essa nova herança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Você precisa entender também que o seu passado ele está ligado à sua família, mas a sua origem não está na sua família. A sua origem está em Deus. A sua origem está em Deus. Antes da sua mãe engravidar de você, você estava em Deus. Olha só o que diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em Salmo 139, versículo 16, o salmista Davi diz assim: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, antes mesmo de você existir para a sua família, você já existia para Deus. Deus, ele já estava sonhando com você. Deus, ele estava planejando você, para que você fosse santo e irrepreensível, para que você se tornasse um homem e uma mulher de honra. Deus já sonhava, Deus já planejava, Deus já tinha arquitetado um plano para você. Só que no meio da caminhada, você acabou não se conectando com essa herança, não se conectando com esse Deus, e você passou a herdar essa herança familiar, essa herança da sua família. Mas o plano de Deus é que você tenha acesso à herança que Jesus Cristo conquistou por você na cruz. Porque, embora nós tenhamos direito a essa herança, muitos de nós que se tornam filhos ainda não conseguem acessar essa herança, não conseguem ter acesso a isso que foi conquistado por nós. Embora eu tenha o direito, embora nós tenhamos o direito, nós muitas vezes não conseguimos acessar, não conseguimos nos apropriar disso. Em Cristo Jesus nós temos direito a uma nova herança. Agora, como eu irei acessar essa nova herança? Como nós iremos acessar essa herança que foi conquistada por nós? Nós falamos sobre Jesus precisa nascer, que a quebra da maldição se inicia em Jesus nascendo em nós, surgindo na nossa vida, mas não termina por aí, porque Jesus nasceu, Jesus cresceu, Jesus morreu em uma cruz. Jesus ressuscitou. Para ter acesso a essa nova herança, é necessário também viver uma vida de cruz. É necessário caminharmos em direção à cruz. A cruz, ela nos fala sobre perdão.
A cruz nos fala sobre renúncia, a cruz nos fala sobre humilhação, sobre exposição, a cruz nos fala sobre morte. Para romper com as heranças do passado, é necessário caminharmos para a cruz. É necessário muitas vezes abrirmos mão de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. É necessário nos humilharmos, perdoarmos aqueles que nos ofenderam, pedimos perdão àqueles que nós ofendemos, nos humilharmos. Isso é uma vida de cruz, uma vida de renúncia dia após dia. Para acessar essa nova herança da sua família espiritual, você precisa resolver as pendências que você tem com a sua família natural. Para acessar as heranças da sua família espiritual, você precisa resolver as pendências que você tem com a sua família natural. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos chegar na igreja, nós queremos chamar os outros de irmão, mas com o nosso irmão natural, nós estamos em conflito, nós estamos vivendo uma ruptura familiar. Nós queremos chamar o nosso líder de pai, mas nós não nos relacionamos com o nosso pai natural. Nós queremos chamar Deus de pai, mas o nosso pai terreno, nós não conseguimos perdoá-lo, nós não conseguimos chamá-lo de pai. Assim você não conseguirá acessar a herança que Deus tem para você. Você precisa ir para a cruz, negar a você mesmo, negar o seu orgulho, liberar perdão, pedir perdão. Pedir perdão. Em Malaquias 4:6, diz que Jesus, ele viria, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não viesse e ferisse a terra com maldição. As rupturas familiares, essa quebra de vínculo familiar, ela traz maldição, ela traz ruína, ela traz desgraça para a nossa vida, ela traz uma herança maldita. Por isso é necessário fazer o caminho de volta e voltar a ter as conexões familiares necessárias. O coração do pai se convertendo ao coração do filho, o coração do filho se convertendo ao coração do pai, perdoando, amando, abraçando, deixando as ofensas para trás. Só assim você conseguirá acessar a herança que Jesus conquistou para você. Enquanto você viver remoendo o passado, enquanto você viver remoendo essas ofensas, aquilo que te ofenderam, aquilo que fizeram contra você, você não conseguirá usufruir das bênçãos de ter uma família espiritual, de ter uma família na fé. Muitas vezes, irmãos, nós, igual eu disse, a gente vem para cá e a gente quer chamar uns aos outros de irmão. Mas com os nossos irmãos naturais, a gente não se relaciona mais. A gente não consegue perdoar. E uma hora ou outra, a mesma ruptura familiar que eu tenho com a minha família natural, eu terei com a minha família espiritual. O mesmo tipo de relacionamento que eu tenho com a minha família natural, ele uma hora ou outra, ele vai refletir na minha família espiritual, na igreja. Então a pessoa que é ferida com o pai, que não consegue se relacionar com o pai, uma hora ou outra vai dar BO do relacionamento dela com o seu líder, com o seu pastor. Pessoa que tem problema com os irmãos, que não consegue perdoar, ela vai também trazer esse tipo de relacionamento para dentro dos seus irmãos na fé, quebrando os vínculos, tendo rupturas familiares no meio da igreja. Por isso que a gente vê as pessoas migrando, né, de igreja em igreja. Porque muitas vezes vivem isso dentro de casa, vivem isso no ambiente familiar e trazem isso para dentro da igreja e vivem da mesma forma. Então, para você usufruir das heranças que Deus tem para você, usufruir da bênção que é ter comunhão com a igreja,
com os irmãos, a bênção de ter um líder, de ter um pastor, você precisa resolver as pendências que você tem com a sua família. Perdoando, amando, abraçando, voltando, costurando de novo aquilo que foi rompido, para que você tenha acesso a isso. Outra coisa, a cruz nos fala também sobre maturidade. Para ter acesso à herança, nós precisamos amadurecer. É necessário maturidade. Olha só o que fala lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Gálatas, capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está tudo sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados nos rudimentos desse mundo. O que ele está falando aqui? Quando o herdeiro ele é menor, ele não tem acesso à herança. Ainda que ele seja dono de tudo, mas ele ainda não tem maturidade suficiente para poder usufruir daquela herança, para usufruir daquela bênção que ele recebeu. Então, assim, nós, imaturos, infantis, crentes infantis, infantilizados, não conseguem amadurecer, não conseguem crescer em Deus, não conseguem se firmar em Deus. Quando nós falamos sobre infantilidade, né, a gente pensa, né, nas crianças, os pequeninos. Uma criança infantil que pensa que tudo é dela, tudo é meu, né? É meu, é eu. Às vezes as crianças são egoístas, de querer tudo para elas, de querer tudo para elas mesmas. E quantos de nós estamos assim infantilizados, achando que tudo é nosso, tudo tem que ser nosso, tudo tem que ser meu, é meu direito, isso é meu, eu quero aquilo, e se não me dá eu faço beijo, eu fico de birra. Imaturidade, infantilidade. Nós precisamos amadurecer. Se quisermos ter acesso a uma herança que foi conquistada por nós, precisamos adquirir maturidade, deixar as coisas de menino para trás, deixar as coisas de criança para trás, e viver como um homem, como uma mulher de Deus, maduros, firmes, sérios. Sérios. Um dos grandes problemas da masculinidade hoje, falando para os homens, a gente acha que é os homens ficarem afeminados, é isso também. Mas um dos outros grandes problemas da masculinidade hoje são os homens serem infantis, bebezões, camarada de 30 anos que ainda depende dos pais para viver, camarada de casado que depende da mamãe até hoje, a mulher casada que até hoje depende da mamãe e do papai para suprir suas carências emocionais, suas carências financeiras. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer, avançar, para que possamos ter acesso a essa herança bendita que foi conquistada por nós. Então, querido, qual é o seu histórico familiar? Quais as heranças que você tem usufruído na sua vida, ao longo da sua caminhada? Quais as heranças que você tem adquirido? Quais as heranças que você adquiriu dos seus antepassados? Quais histórias que você vê que estão se repetindo na sua vida, que se repetem na vida dos seus familiares? Quais situações que têm aprisionado a sua família de geração em geração? Qual é a história da sua família e como essa história ela tem influenciado e impactado a sua vida hoje? Deus tem para você uma nova herança. Em Cristo Jesus nós temos uma nova herança, uma herança de vida eterna, uma herança que a traça e a ferrugem não pode consumir, uma herança de paz, de prosperidade, de alegria, de riqueza verdadeira, que nenhum dinheiro pode comprar. É necessário romper com as heranças do passado
e vivermos uma nova herança, uma herança eterna, uma herança bendita em Cristo Jesus. Qual é a história da sua família? Qual herança você quer viver? De qual herança você quer usufruir? É necessário alguém nascer na sua vida. É necessário você viver com esse alguém, dia após dia. É necessário você tomar a sua cruz, dia após dia, e viver caminhando com esse alguém. Jesus. E você desfrutará da herança eterna que Ele tem para você. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos. Pense em você, pense na sua história. Pense na sua história, pense na sua vida. Sabe, queridos, o meu histórico familiar não é nada positivo. Acho que nada é exagero, mas é terrível, triste. Histórico familiar de adultérios, histórico familiar de homicídios, roubos, furtos, histórico familiar de drogas, histórico familiar de divórcios, histórico familiar de apostasia, pessoas desviadas que abandonam a fé, que não levam Deus a sério. Esse é o meu histórico familiar. Mas um dia Jesus nasceu na minha vida. Um dia Ele habitou em mim. Um dia Ele cresceu em mim. Um dia eu andei com Ele. Um dia eu comecei a caminhar com Ele. Um dia eu fui para a cruz com Ele. E decidi perdoar. E decidi romper com o meu histórico do passado. E decidi romper com a herança maldita que eu tinha herdado. Para assumir uma nova herança, para assumir a minha identidade de filho de Deus, e a partir dessa filiação, ter acesso a uma herança eterna, onde o divórcio não faz parte, onde o adultério não faz parte, onde os vícios no álcool não faz mais parte, porque eu falei, Jesus, nasça em mim, viva em mim, Jesus, cresça em mim. Você pode se tornar um filho de Deus hoje e viver uma vida sobrenatural. Você pode se tornar um filho de Deus hoje e ter uma nova herança em Cristo Jesus, uma herança eterna. Paz e prosperidade sobre ti, alegria verdadeira, um casamento abençoado. Ei, você não precisa repetir, você não tem que repetir a história dos seus pais. Você não tem que viver a vida que os seus pais viveram. Em Cristo Jesus você tem uma nova herança. Em Cristo Jesus você tem uma nova vida, uma vida em abundância. Você que está aqui e você quer vir aqui na frente, por algum motivo, se essa mensagem falou o seu coração, queria te convidar a vir aqui à frente, para você romper com as heranças do seu passado, para você reafirmar que você é filho de Deus, para você reafirmar que você não é mais um escravo. Vem aqui à frente, querido, reafirme isso, que você não é mais escravo. Com a melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção.
e me libertou dos meus inimigos, dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, não, não, não. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, não, não, não. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos aos céus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abriu o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou a Jacó e que o formou a Israel: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas as suas muralhas você chamará salvação e os seus portões louvor.
Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o esplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias do seu luto chegarão ao fim. Eu declaro isso sobre ti, sobre tua casa, sobre a sua vida. Oh, os dias de luto chegarão ao fim. Os dias de luto chegarão ao fim. Assim diz o Senhor: não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo seu nome. Você é meu, você é meu. Assim te diz o Senhor: você é dele, você pertence a ele, você é filho dele. Não tenha mais medo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo o seu coração. Você faz uma escolha. Você pode escolher qual herança você quer carregar. Você pode escolher qual herança você quer carregar. Uma herança pesada, de opressão, de angústia, de dor. Uma herança de raiva, de ira, de ódio, ou uma herança da paz, da comunhão, da alegria, da satisfação. Eu e você podemos escolher qual herança, qual herança. Tudo pode mudar a partir de nós. Pode ter prostituição para trás de nós, pode ter adultério para trás de nós, pode ter divórcios para trás de nós, pode ter drogas, bebidas, miséria, ruína para trás de nós. Mas a partir de mim e de você, pode e deve ser tudo diferente. Pode e deve ser tudo diferente. Então você não precisa carregar uma história de ruína. Ei, você não precisa carregar uma história de ruína. Ele abriu o mar para eu e você passarmos e fazer diferente. E fazer diferente. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor. Receba um abraço. Receba o amor do Pai, aquele que te dá um nome, aquele que muda a minha e a sua história. Você pode declarar isso? Deus abriu o mar. Abriu o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Oh! Resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Sim, eu sou. Eu sou filho de Deus. Diga assim, eu sou. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao seu Pai? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pode se assentar, nós já estamos encerrando.